São duas coisas, né? Assim, eu São. escrevo um pouco disso, sabe? Sobre partir da quantidade de material, porque na minha orientação no mestrado, nessa coisa que eu estou estudando agora, eu percebo isso, assim, o dispositivo digital, você não ter mais película, isso te dá uma margem para todos nós da nossa geração gravar, Uhum, gravar, gravar, gravar. Mas uma coisa é gravar demais a mesma coisa, outra coisa é uhum, gravar muitas coisas. exato. Então era um pouco sobre isso assim que eu queria ouvir, sabe? Sobre essa. Uhum, exato. No processo de licença tem as duas coisas. Tem as duas Tá. coisas. Tem momentos e cenas em que a quantidade de material é repetição, é retake, em busca de o melhor registro para a produção do filme. E isso, sobretudo, o caso mais exemplar é a cena em que o menor conversa com o Juninho, mas ao final do filme, quando a casa do menor tá escura, a mãe dele não chegou, o Juninho tá vendendo drogas, e Uhum. eles têm uma conversa mais melancólica, que está mais próxima da montagem ao final do filme. E essa cena a gente gravou durante 3 dias, ali tem mais de 50, 60 takes da cena até Não. para poder chegar. Mas tem momentos que não. Então, assim, essa sua pergunta complementa, né, o que que seria então a participação deles e o nosso diálogo, né? Vamos dizer assim, nosso diálogo, vamos dizer a parceria, por onde passou a nossa colaboração criativa a partir do momento que existe um roteiro. Que, repito, já é para mim, sob meu ponto de vista, uma colaboração, porque esse roteiro é inspirado e ele cristaliza uma relação entre mim e eles. São ideias que eu tive, proposições de cenas que eu estava trazendo para eles, mas inspiradas diretamente na convivência e na minha percepção deles. Uma parte desse trabalho, né, da nossa colaboração, vem com relação a isso que eu estava dizendo, dessa nossa construção dos diálogos. Isso se refere mais às cenas, vamos dizer assim, dramáticas, mais dramatúrgicas, quando a Uhum. gente tem mais construção de texto, quando o texto é mais importante e quando as cenas são importantes para construir estágios do personagem, sobretudo do personagem do Juninho. Isso, evidentemente, reflete não só o fato de que o personagem do Juninho já tinha, né? Porque eu já via ele, o personagem do Juninho, barra, ele próprio. Porque aí essas coisas se misturam e se confundem. Eu já percebia nele, assim, já era uma vida, porra, parecia que ele tinha 40 anos de idade, parecia que ele era muito mais velho, já tinha vivido tudo, assim, era impressionante, com 20 e poucos anos. Mas também, evidentemente, eu percebia, né, já nele ali de prima, um talento surreal para atuação, e essas duas coisas fazem com que eu não só tenha imaginado para ele mais cenas dramatúrgicas, dramáticas, cenas importantes, porque um cara que já tinha vivido e passado por coisa muito importante, assim como ele me estimula a imaginar cenas mais dramatúrgicas e ficcionais, porque eu sacava que ele ia dar conta. E aí, e mais, do que ele gostava, que ele curtia esse desafio da atuação e que ele era excepcionalmente bom nisso. Então, as cenas do Juninho com o Eldo, quando ele pede para o Eldo pagar a dívida dele, essa cena, que também é uma cena que tem seu caráter mais ficcional, que tem sua função dramatúrgica, ela faz uma virada de chave na trajetória do personagem do Juninho, ela informa um momento da história do personagem de maneira muito clara, ela lança uma nova questão. Uma cena mais ficcional, mais dramatúrgica, é uma cena em que foi preciso que nós construíssemos o texto à medida que a gente fazia os takes e repetíamos a cena. A cena que eu já mencionei do menor com o Juninho, ao final, uma cena que sintetiza muito do que está acontecendo com o personagem do Juninho. Ele expressa os seus estados particulares, ele coloca a dúvida que fica na cabeça dele com relação ao próprio futuro, ele planta uma decisão do personagem que vai ser depois resolvida pelo filme como uma espécie de fuga poética do personagem do bairro Nacional. Essa é uma cena ficcional e toda a decupagem dela, a quantidade de planos que ela tem, e aí é uma cena em que não tem muito movimento corporal, uma cena que eles estão mais estacionados, eles estão sentados, né? Então é uma cena mais ficcional. Depende, não tem muito espaço ali para as intermitências do corpo. Ali o que comanda é o texto. E o texto como representante dos estados dos mundos dos personagens. Essa é uma cena ficcional, essa cena, sim, é uma cena de abordagem dramatúrgica, de muita repetição, e que o texto é construído por nós à medida que a gente vai repetindo. A cena do Juninho com a mãe dele, com a Dona Isaura, mesma coisa, uma cena que também reflete, compõe a trajetória do Juninho, marca, adiciona um novo elemento para a trajetória dele de retorno ao crime, que é
a própria mãe percebendo, a própria mãe preocupada, ou seja, isso já está espalhando, já não é mais só um problema dele, isso lança, ajuda a compor a trajetória do personagem. Então tem uma função ficcional clara. Então, mais uma vez, também fomos construir o texto, né, juntos, a partir da situação que eu trago, a partir de uma abordagem dramatúrgica, a partir de uma percepção de construção de trajetória do personagem, e esse texto é construído por nós em conjunto, à medida que a gente fazia a cena. Agora, existe outro trabalho que tem outras cenas, que são outra contribuição deles. E aí ela se mistura com relação a esse roteiro, que é, existem cenas que eu tinha escrito, e esse roteiro, como sempre, né, e assim eu compreendo esse roteiro, e na verdade quase todos os roteiros dos meus filmes são assim, são uma carta de navegação. Não significa que a gente tem que passar exatamente e só fazer o que o roteiro determina. Não, ele guia a nossa navegação. Agora, para onde o barco vai, depende do mar, né? Depende do vento, depende de um monte de coisa que a gente não controla, mas pelo menos indica para onde a rota está caminhando, pelo menos dá segurança de que por mais que a gente não faça a navegação mais segura, que a gente seja levado um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, a gente está indo para o caminho certo, sabe? É uma guia, é uma rota, é um mapa, mas não é uma camisa de força, não é uma corrente, não é uma prisão. Então esse roteiro, ele não foi nem filmado inteiro. Tem um monte de coisa que eu tinha pensado ali que eu acabei desistindo, outras que eu só queria, nunca tive condições de fazer, e um monte de outras cenas apareceram no caminho. Há algumas cenas nesse roteiro, e há algumas cenas que apareceram durante o processo de filmagem pós, né, aparecimento do roteiro, porque eu continuo aberto para o que aparecer, continuo aberto para o que der e vier, em que eu proponho situações, e aí a questão é, a contribuição deles é reagir a quente a essa proposição, é construir a cena a partir da interpretação deles, com o corpo deles mesmo, reagir a uma provocação que eu estou trazendo cenicamente. E aí é difícil tentar achar um princípio organizador de tudo, mas partia muito de uma leitura minha de convivência com eles, entendendo coisas que eles estavam manifestando ali, e que algumas coisas elas não eram assim, sobretudo por parte do Neguinho e do Uhum. Menor, elas não eram assim como o Juninho, sintetizáveis no texto, no diálogo. Não eram personagens que tinham que ter uma interioridade muito desenvolvida. Para mim, era mais personagens que eu tinha que criar alguma situação de relação. E é nessa relação, como eles reagiam à minha proposição, eles iam se revelar. Mas não no sentido do Juninho, de mostrar o mundo interior, de desabafar, de colocar as questões, de explicitar os problemas. Eles iam se revelar no sentido de que eles iam deixar a gente ver o imaginário que está na cabeça deles a partir do momento que eles reagissem com corpo e linguagem às proposições que eu trazia. E tudo, as proposições que eu trazia eram sempre a partir de observações minhas da realidade deles. Eu ia decifrando os personagens, eu ia capturando algumas coisas e tendo algumas ideias. O diálogo, por exemplo, em que o Neguinho usa o cabide como se fosse uma arma. Eu estava na casa do menor um dia, o Neguinho já tinha chegado lá, ele estava na sala, ele estava fazendo isso. Tic, tic. Eu falei, putz, esse cara tá. Isso aqui é interessante. Aí eu criei a situação, falei assim: ô, vamos fazer a cena? Você está aqui, né, folgado na casa do menor, ele chega aqui, pede para você comprar uma camisa, tá, tá, tá. E aí, vamos fazer isso, e vocês acabam brigando? Vamos fazer? Aí os caras, vamos. E aí a gente fez a cena. Mas assim, a partir de um elemento que eu vi ele fazendo na realidade, eu entendi que esse elemento revelava algo dele, como essa espécie de imaginário tocado aí pela violência, pela criminalidade, e um jogo que parecia para mim muito interessante, que era essa mistura entre o infantil e o violento ao mesmo tempo, e eu criei uma situação, propus para ele uma situação a partir disso que eu tinha visto na realidade, e eles reagiram, eles construíram. Aí a gente até repetiu um pouco de takes, mas não foram tantos. Não foram tantos. Até porque a cena é uma cena mais energética e tinha que depender muito dessa vibração deles, né? A cena do corretivo, por exemplo, é uma outra coisa que eu vi. O menor, é, eu vi ele fazendo, junto com os irmãos dele, tatuagens de canetinha. No dia que eles chegaram para filmar, eu cheguei para filmar, eles estavam com as tatuagens de canetinha. Eu saquei, bom, tá na cara. Eu, mais uma vez, o que me interessava, porque para mim me revelava que era esse personagem, uma espécie de sonho infantil de um mundo marginalizado. Mas ele era muito moleque, não podia fazer tatuagem na época ainda. Mas ele já queria ter, eu já estava afim de ter. Aí eu pedi para ele, no dia, eu estava saindo, aí a gente não conseguiu filmar tal.
Falei, eu volto amanhã, mas deixa a canetinha aí pra gente fazer uma cena, tal, não sei o quê. Quando eu cheguei lá no dia seguinte, não tinha canetinha, óbvio, nada se mantinha. Esse moleque mudava tudo, não tinha constância. E aí eu falei, porra, agora fudeu, o que que a gente faz? Eu queria que o neguinho fizesse uma tatuagem nele e tal. E aí o menor falou assim, eu tenho corretivo. Eu falei, tá, beleza, mas... Eu falei, não, legal, vamos usar, beleza? Pra você, neguinho menor, vocês aceitam? Eles, foda-se, a gente aceita pintar a gente de corretivo, não tem problema não. Eu falei, tá, mas assim, não vamos fazer no rosto, assim, na mão, no peito, senão, sei lá, fica meio timbalada, cara. O que que a gente pode fazer para não ficar assim? O que que a gente podia fazer para ser diferente? Rola de pintar o cabelo, o neguinho não queria, porque ia bagunçar o cabelo dele e tal. Aí o menor sugeriu de fazer o contorno. Eu falei, vai, tá ótimo, vamos fazer então essa situação. E aí foi, e aí durante essa, e eu falei, não, vamos conversando vocês, já dando uns toquezinhos assim, mas eu falei, olha, a situação é essa então. Então a gente foi, e isso tinha um fundamento, porque na época era muito comum no bairro Nacional, tinha uma galera que ia para Vilarinho, eles descoloriam o cabelo, era o bonde do pelo branco. Por isso que eu queria que, quando eu trouxe corretivo, eu falei, vamos botar no cabelo, só que ninguém não queria de jeito nenhum. Então eles falaram assim, então faz um, que aí o menor tinha visto um dos meninos uma vez fazer só o contorno, que o cara não queria descolorir o cabelo todo, ele fez tipo um semi-descolorido, que era só uma espécie de contorno no cabelo. E aí, por isso que ele sugeriu. Eu falei, então beleza, então a gente vamos fingir que o neguinho tá indo pro baile e tal. Aí eu cortei essa parte, que era tipo esse start da conversação, era como se explicasse por que que eles estão fazendo aqui, mas não importa, na verdade. Eu só coloquei para eles terem um start, para eles terem um estilingue para poder conversar. E aí eles iam conversando sobre os rolês que eles podiam dar, eu fui dando as dicas de assunto, e aí eles vão, eles inventam um monte de coisa, eu vou gravando o que que eles vão inventando a partir dali, e eu vou dando só as situações, eu vou lendo a relação deles à medida que a cena vai acontecendo, aí eu vou vendo o neguinho se sentir meio diminuído, se sentir meio puto, que só ele que está sendo pintado, eu falo, não, menor, agora você tem que se pintar também, o menor também percebe que o neguinho não pode ficar puto, aí o menor resolve fazer algo pior com ele, e depois que eles terminam, eu peço para eles escutarem a música, aí eu peço para eles botarem duas músicas diferentes, um rock que o menor gostava e um outro um funk, mas eu peço para eles colocarem qualquer música que eles quiserem, que ele gostasse. Hum, E aí eu vou filmando. Então é um outro tipo de diálogo criativo. Também é um tipo de desenvolvimento de roteiro. Se não estava roteirizada, ela surge a partir de uma percepção minha do que movimenta ali esses personagens, né? Tanto a do Cabide quanto a do Corretivo. Tô ali sempre com eles, estou observando, estou percebendo coisas que eles fazem na vida deles que para mim representam quem que eles são e me parecem interessantes. Crio uma situação para que esse elemento apareça. Às vezes o elemento aparece de um jeito meio estranho, porque, por exemplo, canetinhas não existiam, então a gente tem uhum, que recriar a situação com o que a gente tem em mãos ali naquele momento. E aí essa situação é uma provocação para que eles reajam. Aí nessa reação, quando o texto não é tão dramatúrgico, e a cena não é tão dramática, o nosso trabalho de texto é menos rigoroso. Eu não fico voltando toda hora para a gente afinar a expressão ou as palavras. Eu vou mais seguindo eles e no máximo que eu faço é dar algumas dicas do tipo, fala que vai ter o rock go lá no final. Que aí vocês fala aí que vocês vão lá, fala que vocês vão lá. Tipo, zoa ele aí agora. Assim, eles vão lá e eles criam a zoação deles a partir daí. Mas isso é um tipo de processo, né? Em que a ficção, né, vamos dizer assim, o meu trabalho com eles, o trabalho narrativo, é mais perceber a realidade, criar uma situação que reflete essa minha percepção e lançar para eles como uma provocação para eles reagirem, e eu ir com a câmera atrás da reação deles, eu ir registrando essa reação ficcional deles a algo que surge a partir do que eles mesmos viveram, isso funciona mais com o menor e com o neguinho. Outra situação que tem a ver com isso é a cena dos espetos, do era Juninho isso. e tal. Porque é uma cena que também, assim, ela também não estava roteirizada, mas eu estava sentindo uma tensão entre o neguinho e o Juninho. E, na verdade, era uma tensão, e depois o neguinho me explicou, porque eu estava botando o neguinho para participar como coadjuvante das cenas em que o Juninho estava preparando droga para vender. E o neguinho estava bastante incomodado, e eu até gravei essa DR, assim, com o Neguinho, o que que tá acontecendo? Conta pra mim que tá te incomodando, você não tá querendo ser associado a isso, tal. Tudo bem, se não for, a gente muda, cara, não quero te mostrar de jeito. Não, e ele falou assim, não, pra mim, não tem problema nenhum.
Tá de boa, não tem nada a ver não. Já ripei droga, não tem nada a ver não. O negócio só é que tá parecendo que eu não sei nada, que eu tô tudo Hum. aprendendo com o Juninho. E aí também não dá, né, Zé? Assim, fica parecendo que eu nunca fiz isso na vida. Eu tava puto que ele tava sendo representado muito como um aprendiz, como se ele não tivesse autonomia, nem conhecimento, nem sabedoria, nem desenvoltura para a vida marginal. E aí ele ficou puto com isso, e aí então eu criei uma cena para refletir esse contraste entre os dois, de experiências e a recusa do neguinho em ser aprendiz, uma cena para poder colocar em movimento essa tensão entre os dois, que foi a cena do espelho. Foi um jogo de provocações mútua, um jogo de comparação de experiências mútuas, e eu fui estabelecendo só as etapas do jogo a partir de coisas que eu observava eles fazer. Eu via o Neguinho e o Juninho disputarem paródias musicais o tempo todo. Eu falei, então, tem que criar uma cena para disputar essa paródia. Eu Hum. sei que o Juninho tem essas marcas e que elas são muito reveladoras do que é a passada do Juninho. Cicatrizes, marcas no próprio corpo. Eu sei que o Neguinho não tinha passado por tanta coisa, mas eu queria então criar uma situação. Eu sabia que isso ia ter um efeito cômico, não sabia o quanto que ia ser cômico ou não, mas eu sabia que teria alguma comicidade aí, que era botar em comparação, né, um corpo de alguém que tem uma bala alojada e um neguinho que naquele momento tinha vivido quase nada. Então eu criei uma cena para refletir na situação dos personagens, sabe? Deixa eu só um lugar aqui na tomada. Uhum. É, então, assim, o processo é meio parecido, são coisas que eu observo na realidade. Nesse caso, nem era tanto da vida deles, aí foi mais. Essa cena já tem até um passo adiante, né? Porque ela representa uma relação gerada pelo filme. Porque o Menor e o Neguinho, o Juninho e o Neguinho não se conheciam. Eles se conheceram pelo Hum. filme e se tornaram amigos por causa do filme. Então, o próprio filme gera uma relação, essa relação revela do que é um dos personagens, porque tá aí o Neguinho, dá para se entender muito dele, quando ele não quer ser o aprendiz, quando ele luta para fazer Uhum. parte desse universo. Então, você saca o personagem, eu falei, pô, isso aqui é importante, cara, isso é muito legal, temos que marcar isso aqui, trazer isso pro personagem. Aí, isso já está acontecendo na vida real, mas uma vida real provocada pelo filme, repito. E aí eu vejo que esse acontecimento na vida real é importante para representar o personagem. Eu crio uma situação para a gente colocar em movimento essa minha percepção. E essa situação que eu crio, ela só vai se completar pelo improviso deles, pela Uhum. criação deles. Eu dou as situações, eu crio a armadura narrativa, mas eles completam. E eu também venho atrás, mas não agora no mesmo sentido das cenas dramatúrgicas, né? Mas eu vou trabalhando junto dessa reação deles e trazendo elas para a forma do filme, quando eu, por exemplo, escolho que eles vão ficar de frente para o outro como se fosse um duelo de western, sabe? É uma forma de você entender aquilo, de formar cinematograficamente essa situação e de construir ela cinematograficamente. Quando eu vou com a câmera na mão e crio essa luta de espeto de churrasco, não existe, assim, não foi nada. Isso que eu sugeri para eles, eu que pedi para eles trazerem pipoca, esses negócios, para ficar mais surreal a cena, eu pedi para eles trazerem. E é claro que eles adoraram, porque era Hum. um troço, era meio lúdico, idiota, não fazia nenhum sentido. Aí é óbvio que eles adoram, nada que faz sentido. Eles gostam do que não faz É, sentido. É só é. o Juninho que gostava do que faz muito sentido, porque ele é muito ator. O resto, não. Menor e Nequinho, quanto menos, mais absurdo, melhor para eles, assim, sabe? Então, tem esse outro lado de roteirização do filme. E existe uma coisa que é o meio do caminho, que é a cena, por exemplo, da Dona Isaura, que já é um outro processo. É difícil, é quase às vezes separar cena por cena. Porque a cena da Dona Isaura, da mãe do Juninho com ele, assim, era o contrário. Era uma percepção minha de que a Dona Isaura estava vendo o filho dela retornando, flertando com o retorno à criminalidade. E eu criei uma cena para que a mãe pudesse dizer algo para o filho que ela não conseguia dizer na vida real. Porque eles têm uma dificuldade de diálogo, o Juninho interditava esse tipo de abertura e de conversa com a mãe. Então é como se fosse uma espécie de a ficção catalisando, não só se inspirando em algo real, mas catalisando um movimento na vida real que a vida real já não seria possível de cumprir, ela só pode ser cumprida através da própria ficção. E no fim no fim das contas, assim, existem grandes delírios ficcionais também. O Juninho nunca fugiu, ele nunca foi embora, nunca foi embora. O Juninho nunca saiu do bairro, ele nunca saiu de perto da mãe dele. Só depois, quando ele, por coisas da própria vida real dele, se, bom, se desviou aí. Mas ele nunca foi embora. Isso é o filme que cria assim, Uhum.
essa ideia, sabe? Essa narrativa, né, assim, dessa É. história que chega no ápice, que é ele indo embora, né? Uhum. E É. agora, o Adilson, sim, o Adilson, ele ia casar. A reforma dele é quase talvez um pouco parecida com a da. Muito diferente, mas tem alguma espécie de raiz parecida com a situação do Donizauro, porque ele estava a fim de casar, e ele queria construir um puxadinho na casa dele. E ele que mais precisava era construir lá as fundações, né, o alicerce. A casa que era o mais complicado, gasta bastante concreto e tal. Eu tinha uma grana nessa época, eu falei, Adilson, eu compro o seu material, mas se eu puder filmar você fazendo. Ele falou, ah, tá bom, tá bom. E aí o que ele fazia era pagar o Juninho. Assim, a parte dele era de fato pagar alguém. Eu falei, bom, já que a coisa vai virar coisa do filme, eu vou chamar o Juninho para ser seu assistente para poder virar a cena do filme mesmo, promover mais uma circulação de personagens. E então o Christian tá precisando de algum dinheiro, né? Então era isso, assim, eu paguei o material, o Adilson pagava o Juninho, e aí o trabalho que ele queria de fato fazer virou cena. Então o filme Hum, também catalisou um troço na vida real. Assim, já era da vida real, claro, ele não fez só para mim, não, ele que fez para ele mesmo. uhum. Mas já queria fazer, e acho que o filme podia ajudar ele a fazer, ele fez e se transformou em cena do filme, sabe? Então acho que tem esses dois lados, assim, tentar pelo menos em linhas gerais, tem algumas cenas mais no meio do caminho, como essa do Adilson, como a da Dona Isaura, mas a gente tem um trabalho depois que o roteiro existe, né? Em duas frentes, né? Uma frente, essa frente mais dramatúrgica, mais dramática, que tem muito mais a ver com o personagem do Juninho, que é de compor as cenas para criar situações para compor uma trajetória do personagem. E essas situações, elas são construídas, o texto delas, porque o texto é muito importante, né? É através do texto que os personagens, sobretudo que o personagem do Juninho se revela. Então, esse texto é construído por muitos retakes, por muitas repetições, por muitas insistências na situação. E há outras situações que estão mais ligadas ao personagem do Neguinho e do Menor, em que aí esse processo ele tanto conta com cenas roteirizadas quanto cenas não roteirizadas, em que basicamente, seja que eu botei no papel ou não, eu crio uma situação baseada em uma percepção de algo da realidade deles que eu vi, algum evento, alguma situação, algo que eu vi ou que eu escutei, sabe? E eu proponho para eles uma situação a partir dessa minha observação, da minha percepção. Eu proponho a situação. E eles reagem a essa minha proposição e eu intervenho mais pontualmente, porque o texto não é tão importante aqui, e a minha intervenção ela vem mais no sentido de criar a situação da cena, achar a mise-en-scène e onde ela vai ser feita, qual que é a angulação, qual que é o movimento do corpo, que maneira que a imagem vai relacionar com o corpo. É um diálogo meio da minha parte com deles menos textual, menos ligado no texto e mais na imagem, para poder capturar essa reação deles à minha provocação cênica, minha provocação dramatúrgica. E é isso, eu vou dando intervenções do tipo isso. Ah, vai pintar? Eu queria que você se levanta na frente do espelho aqui. Vou ter aquele quadro na cena do corretivo em que ele levanta e vai olhar no espelho. Eu que propus para eles fazerem ali naquele lugar, porque tinha espelho, então já tinha pensado a situação da cena a partir do lugar e pensando que plano que eu poderia. Eu que pensei em fazer esse duelo dos dois, falei, vamos fazer aqui no Morro perto da casa do Juninho, porque eu queria uma coisa mais surreal, que a gente visse o bairro todo no fundo, que eu pudesse filmar nessa angulação meio western, transformar essa cena numa espécie de duelo, e que eles estivessem descolados da realidade, que fosse uma cena mais lúdica, mais até quase onírica mesmo, assim, sabe? Uma cena não tão realista. Eu que queria que fosse assim. E a cena das mexericas, né, é parecido, porque eu tinha escutado, né? Quando eu fui gravar na casa do Juninho, quando aquele telefonema que ele tem, na verdade, que ele está chupando cana, eu tinha gravado a primeira versão, ele refez aquilo ali, ele está refazendo o telefonema. Faz 2 dias antes eu tinha gravado, ele de fato tinha sido chamado para roubar abacate, para vender no sacolão. Só que quando a gente chegou lá, né, eu falei, vamos refazer a cena, só que com quem que ele fez de verdade, que é o Marlon, é, eu achei que ia funcionar melhor com o Neguinho. O Neguinho já era personagem do filme. Falei, cara, não, vamos botar um personagem do filme, vamos modificar essa situação. Você vai refazer, Juninho, o que você fez na vida real, só que agora você vai fazer isso para o filme, porque você vai fazer isso com o Neguinho, que não é a pessoa que você fez, que você costuma fazer isso.
Não é quem te chamou, eu que estou colocando o neguinho de mentira nessa situação, e vocês vão criar, vão reagir nessa situação, porque ela veio de você, mas eu estou reformulando ela. Não era exatamente naquele lugar, mas eu achava o lugar mais legal. Eu falei, vamos fazer naquele lugar. E eu tô te dando outro elemento que não é real, que é o neguinho, para fazer a cena. E aí a gente foi, só que aí é isso, né? Eles de fato tinham roubado todos os abacates, não existia mais nenhum abacate, teve que mudar, e por sorte, o neguinho. Lembra que tem umas tangerinas lá no fundo daquele lote. E aí muda-se a cena completamente, porque ela se transforma em outra coisa, porque não dava para fazer uma coisa, o neguinho foi postado, que foi colocado na cena de maneira ficcional mentirosa, cria uma nova situação, porque lembra que tem um outro lugar para a gente ir, e de fato eles pegam, assim. E aí, nesse sentido, a reação deles é uma reação mais improvisada também, tem mais a ver com esse bloco de colaboração, tem mais a ver com o Neguinho e com o Menor. Então é isso, assim, né? Essa nossa colaboração, ela também reflete algo que é importante para o filme, que de fato acho que talvez passe até por todos os outros meus filmes. Os diálogos criativos e a direção, né, nunca é igual para todos os atores, sempre é diferente. Uhum. Então, nesse processo de roteirização, já deu para ver que o diálogo e a parceria que eu tinha com o Juninho era uma. Ela até conduzia mais a ficção. Com o Menor e com o Neguinho é outra. E era baseada mais na improvisação e no corpo. E aí você acha que você parou o processo de roteirização e aí lá na hora que você estava gravando e foi fazendo a roteirização e falou, ok, e agora filmei demais e vou para montagem? Ou você acha que tem um trabalho de roteiro ainda muito grande no processo de montagem? Tem bastante. Hum, Tem bastante. Na verdade, é isso. E aí, esse processo todo aí, né, que eu estou falando de reconstruir a partir do que eu tinha escrito do roteiro, né, reconstruir e desconstruir esse roteiro durante a gravação, ele durou até 2012. Até 2012, a gente entendi. está falando de Você foi para 2010. montagem e voltava para gravar. Tipo assim, você já ia É, pondo em montagem muita aí, nem coisa. tanto. Eu já Ah, comecei, sim, um pedacinho em 2012. No final, no último ano de gravação, eu comecei a fazer alguma montagem, em hum, 2012. Mas era mais por organizar o material, entender, e também porque eu estava aflito para saber se algumas coisas montavam, assim, se as cenas funcionavam dentro de si mesmas. se construir alguma Mas, coisa, sim, mas é alguma muito narrativa. esboçado. Mas Entendi. e nem era tanto geral, era mais interno, assim, dentro da própria cena. Até porque eu tinha percebido que o filme tinha uma estrutura de autonomia de particular de cena, assim, as cenas eram muito importantes dentro delas mesmas, assim, e que elas podiam se recombinar de maneiras distintas, não tinha uma combinação única, né, em particular. Assim, né, não tinha que ser só de um jeito, podia ser de vários Uhum. jeitos. É, e aí eu gravei, assim, 2010 e 2011 foram os anos de muita gravação, sobretudo 2010, logo depois do aparecimento desse roteiro, foi um ano de gravou muita coisa, as coisas mais importantes do filme foi em 2010, a cena com a Dona Isaura, a cena com o Menor e com o Juninho, a Mexerica, muita coisa de 2010. Aí tem Uhum. 2012, 2011 alguma gravação, e em 2012 a coisa já começa a esparçar, já tem pouco. No segundo dia do ano de 2012, o Eldo morre. Então, para Não. mim era um sinal claro de que as coisas já tinham, o processo já tinha se esgotado. E começa a acontecer uma série de coisas, assim, a vida deles começa a ficar muito dura, eles começam a ser de fato esbatidos, assim, pela vida. O Eldo morre no começo de 2012, é, no final, no final de 2011, o menor é internado na clínica de viciados em drogas, Ele o Eldo já era morre viciado, então, quando vocês já. constroem aquela filmagem para poder fazer a questão toda da relação dele com o crack, isso é porque já vinha um pouco Ele do que ele já já era vivia. usuário. Não era Entendi. um usuário tão intenso quanto depois acabou ficando Uhum. e no final de 2011, mas ele já usava. Ele já usava assim. Entendi. Mas não era tão intenso, não. Uhum. Isso, na verdade, era algo que até afastava ele dos outros, pessoas do bairro, pessoas achavam. Muito preconceito, né, com o É, usuário de crack. é. Mas aí, no final de 2011, ele é internado numa clínica. No começo de 2012, o Eldo morre. E no meio de 2012, o Juninho começa a morar na rua. Ele termina o casamento dele e fica na rua.
vivendo na rua, e no começo de 2013, quando estava começando a montagem na Catarse, ele é preso. Uhum. Então começa a ter uma debacle, assim, na vida dos personagens, e que me deixou muito claro de que a experiência, né, do filme, o que que a gente construiu, estava se esfacelando, estava se desmanchando, e outra dinâmica de vida estava se impondo. E eu não quis colocar nada relativo a essa dinâmica de vida no filme, assim, até porque eu quis, isso foi uma decisão muito dura, muito forte, muito importante na montagem, se eu colocava alguma coisa sobre esses descaminhos dos personagens ao final. Você Eu nem decidi filmou? não. Eu filmei o Ah, Juninho tá. na Você rua. chegou a filmar, mas aí você decidiu não colocar, entendi. Eu filmei um pouquinho e tirei algumas fotos do enterro do Eldo, e eu Mas não quis a vida colocar. atropelou de uma maneira, né, o filme, que É, aí saiu do outro filme que já estava lá atrás ali, talvez, sim, né? eu achei que, na verdade, isso foi uma decisão muito importante da montagem, que o que a gente viveu nesses tempos de gravação, de 2009 a 2011, e o comecinho de 12, foi um processo que eu acho que referendava a potência e a força deles, a possibilidade deles se apoderarem do cinema, deles estarem presentes em um filme, e de mostrarem também a força, a criatividade, a imaginação deles. Terminar o filme, que é totalmente devotado à imaginação e à criatividade deles, mostrando o que que o mundo faz com eles, e mostrando eles no grau zero de imaginação, na morte, no crack, na rua, na enfermidade, não me parecia justo com eles, Uhum, saca? E a gente uhum, conversou muito, eu e o Luiz e o João, e a gente entrou em acordo, dizendo, cara, acho que eles não iam gostar de se ver assim no filme. Não é isso que eles viveram quando eles, né, toparam entrar nessa uhum, aventura de se colocar diante de uma câmera. Eles quiseram se mostrar de outra forma. Eles não quiseram esconder que eles usam droga. Tá lá o menor se expondo. uhum, Tá lá, sabe? Ninguém tá querendo esconder os seus lados negativos, os seus lados ruins. Mas existe uma diferença entre existir alguma coisa ruim na sua vida e essa ser uma espécie de resumo, um saldo final da sua existência. E não tem outro lugar que colocar isso que não seja o final do filme, sabe? Até porque eles estão uhum. mais velhos, tal. Então é evidente que essas cenas elas virariam, elas se tornariam um encerramento e um saldo e um veredito sobre os personagens. E seria um veredito muito cruel, muito ruim, sabe? É Ó, muito não, certeza. restituí-los a um lugar que é o lugar que todo mundo já imagina para pessoas que nem ele. E o que eu estava querendo fazer com esse filme era justamente fazer o diferente. Era mostrar que eles têm outros aspectos que não serem humilhados pelo Brasil. É. Então eu não quis colocar, e eu, o Luiz e o João, a gente decidiu juntos não colocar esse tipo de imagem. Mas essa, nesse momento, né, da, da dureza da vida deles, foi o momento que me indicou que o processo tinha acabado, o processo de gravação tinha acabado. O que eu precisava agora era ir para montagem. Isso começou em 2012. Eu ainda gravei algumas coisinhas com os meninos que estavam ali, com o Adilson, com o Neguinho, mas já era bem poucas, já bem menos gravações, já em 2012, bem pontual. E até 2012, 2013, quando eu estava começando a montagem, eu gravei algumas coisas, como planos das ruas, espaços do bairro, cenas que estão no começo, e tal. Isso eu gravei durante a montagem, 2012, 2013. Ah, durante a montagem. Vai acabar de novo, eu vou te mandar mais um só para a gente Tá? encerrar, que aí a Tranquilo. gente fala esse finalzinho sobre a montagem, que eu tenho uma Tá, pergunta a mais. tá. Obrigada, Afonso, vou te mandar agora. Agora eu prendi, vai ser mais rápido. Tranquilo.